Olá, signo de Escorpião, é um prazer imenso recebê-los aqui. Vocês estão no Tarô Alma Plena e é com muito carinho que vamos realizar a sua leitura hoje nesse tema interessante que a espiritualidade nos trouxe: como fazer brilhar a minha luz nesses tempos, né, de dificuldade, de aperto, de crise, de esmorecimento, como manter essa luz acesa. Eles trazem aqui que até um quadro, né, uma pintura mostrando a luz, não é capaz de iluminar. Precisa ser a luz mesmo, genuína, e é dentro da gente essa luz. Então, vamos ver qual é a mensagem dos seus mentores sobre isso, né? Quais são as orientações que eles vão trazer exatamente, muito provavelmente para você continuar ali mantendo a sua luz acesa ou fazê-la despertar. Vamos lá, então, preparar o café do signo de Escorpião. Adorei as almas adorei. Salve, Pai Joaquim de Aruanda, Pai Tomé, Pai Guiné, queridas santas almas, benditas protetoras do signo de Escorpião. Mostre para Escorpião quais são os direcionamentos para que eles consigam fazer brilhar a própria luz. Está feito. Gratidão. Adorei as almas adorei. Saravá, meus pretos velhos. Gente, a mesa de vocês, né? Vai ser aqui o Espírito Sagrado como energia inicial e o Tarô das Sereias, Dona Maria Mulambo e as Santas Almas como energias de detalhe, energia final com o Oráculo dos Orixás. Então vamos lá, mesa aberta para o signo de Escorpião. Queridos mestres e mentores de luz do serviço magnético sobre a Terra, o que Escorpião precisa saber sobre fazer brilhar a própria luz? Mostre para Escorpião o que eles necessitam saber. E muito boa sorte, Escorpião. Vamos ver o que é que vem como orientação para vocês. Iluminar as sombras, né? O foco na solução. Iluminar as próprias sombras. Concentrar mais na solução do que no problema, do que na preocupação. Simplificar o problema, colocar-se bem maior do que o seu problema, do que o desafio do momento. Isso vai te ajudar muito. Foque mais na solução. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer com o que sobrou o resto de mim, né? Aqui, gente, mostra vocês conseguindo ter a árvore da vida. Olha que interessante. Que pulsante também, né? Códigos de luz ancestrais aqui, né? Energia é tudo. Então, eu gostaria e não tenho, eu precisava e não chegou. Lembre-se, energia é tudo. Então, se conecte com o universo, procure fazer essas conexões com seus mentores, com as próprias bênçãos universais, essa conexão com as estrelas, todos somos um, não é isso? Então, não há conexão desejada que não é feita. Tudo aquilo que você deseja, deixa eu só clarear um pouquinho mais para ver se ajuda. Tudo aquilo que você deseja, nutre, conecta, você entra, literalmente, faz o plug através dos seus pensamentos. Então, procure aqui reavivar a sua luz, a árvore da vida, né? Vocês aqui tendo o retorno da sua saúde, se conectando aqui com os seus próprios ancestrais, que é você mesmo. Em outras encarnações, cada um de nós temos milhares e milhares de anos de existência, né? Somos seres milenares. Então, reintegra essa sua energia luminosa de outras vidas para que você possa se lembrar: eu sou um e eu sou uno com o universo. E veja a beleza da vida.
Então, nada de agir na sombra, na preocupação. Aqui está literalmente, né? Fazei brilhar a sua luz. Problema vai ter sempre. Onde estão os seus problemas do mês de abril de 2010? Você nem lembra direito o que era. Então, foco na solução. O que é que eu vou fazer com o que sobrou de mim? O que é que eu faço hoje, né? O passado, ele só vale a pena como experiência. Então, procure não fazer troféu com aquilo, com dores e traumas e perdas que já passaram. Coloque a sua luz exatamente na sombra. Simplicidade, né? Eu sou capaz de me esforçar, né, para buscar soluções pacíficas. Eu sou capaz de acender as minhas antenas para me conectar com as bênçãos universais, para trazer solução para esse problema, para esse desafio que me visita nesse momento, que a vida é feita disso mesmo, né? Você consegue cercar uma situação, resolver uma situação, mas depois vem outro desafio. O nome disso é vida e o nome disso é evolução. Então, procure ter essa consciência, né, de que você tem solução, você tem base e ancestralidade para plasmar a sua própria solução, desde que você foque muito mais nela. Então vamos lá, queridos mestres mentores de luz, mamãe Iemanjá Odoiá, mostre para o signo de Escorpião qual é o recado para Escorpião conseguir fazer brilhar a própria luz. E boa sorte, Escorpião. Vamos ver o que é que o tarô vai revelar para vocês. Olha só que interessante, né? Uma mudança no eixo, uma mudança no ângulo, talvez mudar o ângulo, né? O 5 de espadas, o as de ouros, o 5 de ouros e a morte. E a torre aqui, ancorando a sua leitura. O que é que a espiritualidade vem dizendo aqui, gente? Que aquilo que passou, as sombras, os problemas, as dificuldades, os desafios, eles estão dizendo aqui, olha como é que você se feriu. Tá vendo aqui? E olha como que essa personagem tem os olhos de terror, pânico, trauma dentro da questão do sangue aí, né? Pode ser que tenha pessoas aqui que não aguentam ver sangue. E lá atrás, as outras pessoas, apesar de estarem brigando, param o que estão fazendo para poder observar a coleguinha aqui. Então, muita atenção, que é como se você estivesse chamando a atenção por exibir as suas feridas. Os outros param de fazer o que estava fazendo para olhar você impactado pela própria ferida. Olha esse olhar, tá? Então, é perguntar a si própria e a si próprio, por que é que eu estou precisando disso? Por que é que eu estou atraindo isso para mim? Eu preciso chamar atenção, mostrar que eu estou com alguma questão, com algum problema, alardear os meus problemas, mostrar para todo mundo como é que minha alma está sangrando. Eu realmente preciso? Eu estou precisando disso? Eu estou atraindo isso? Porque a partir do momento que eu fico ali muito fixado na ferida, o universo me entrega mais do mesmo, né? Então, o que está falando aqui na sua mesa é que essas feridas, brigas, contendas, pode ser familiar, pode ser você tendo muitas histórias em que você se feriu, tem um novo começo vindo para você. E tem aqui o aviso de que você está prestes a sair da penúria, da falta, da encrenca, da escassez e do fracasso, tá? Então, a espiritualidade quer te entregar um novo começo. E para isso também, olha que interessante, nesse material que a espiritualidade escolheu para trazer à mesa hoje, a sereia vem mostrando possibilidades. E olha como é que você nem viu. Oportunidades que chegam, mas que a espiritualidade não consegue acessar, te intuir,
porque você está encolhido, tá? Eu só vejo a minha dor, o meu frio, ou o meu erro, ou o meu fracasso. Então, o que está vindo aqui para você fazer brilhar a sua luz, a partir do momento que você falar, eu quero, eu posso, eu tomo posse, eu não sou mais o meu passado. O meu passado, ele traz experiências, eu caí, eu machuquei, eu feri, eu fui ferido. Mas isso é experiência, eu não posso viver mais encolhida ou encolhido. Portanto, fazei brilhar a sua luz. Olha o baú de bênçãos que o universo quer te encontrar, te entregar. Tesouros, pérolas, raridades, oportunidades, coisas maravilhosas. Mas você precisa fechar esse ciclo com urgência, tá? Não sei se é um ciclo interno, um ciclo de dor que mantém a sua luz apagada, que não te deixa perceber. Pode ser que alguns de vocês tiveram que lutar com a morte, né? Enfrentou morte em várias coisas. Perdi emprego, perdi pai, perdi mãe, perdi o meu ser amado, perdi isso, perdi aquilo, perdi. Mas, provavelmente, quem está perdendo muito está nesse mundo para passar pela experiência da perda. E foi sua alma que pediu isso. Eu vou perder até quando? Até eu não me perder de mim porque eu perdi. Entende? A hora que eu parar de perder de mim porque eu perdi, eu me perder de mim porque eu perdi, eu paro de perder. Por quê? Porque eu já sei perder. Tudo bem, pode levar. Nem quero. Eu continuo em pé, brilhante, iluminado, do mesmo jeito. Pode tirar o que quiser. Olha quando Sócrates estava no tribunal sendo condenado e ele ia ter que beber cicuta. E ele, todo mundo choroso, mas senhor, mestre, a esposa chorosa, vocês estão chorando por quê, gente? Vocês estão chorando porque ninguém apaga ou mata aquilo que eu trouxe, não? Isso é impossível de matar. Daqui a pouquinho eu vou estar do outro lado, consciente, eu vou voltar, vou comunicar com vocês. Mesma coisa de Jesus, né? Ali um dia antes, fazendo despedida, deixando tudo bem orientado. Vocês prestem atenção no que vocês vão fazer, eu tô indo, vai ser assim, vai ser assado, mas eu volto. Então, assim, é isso. A hora que a gente aprende a abrir mão, a gente não tem mais que se ferir. A hora que a gente desenvolve um casco de tartaruga, não é qualquer faquinha mais que te corta. E pode me matar meu corpo, você não vai estar matando a essência, não tem como matar a alma. Então, era essa a tranquilidade de Sócrates. E é isso que eu vejo aqui. Se por um acaso vem se repetindo as questões, né, na sua vida, os ciclos repetitivos, e você já aqui cansados, encolhidos e até deprimidos de tanto perder, eu não consigo. Aqui tá falando, na hora que você não se assustar mais, igual essa mocinha aqui, super assustada, para de se assustar e percebe que isso é a lição que o seu espírito pediu para aprender. E você vem repetindo. E quando é que eu paro de passar por isso? A hora que eu não preciso mais. Quando é que eu não preciso mais? Quando eu já aprendi. Tá? Ninguém é obrigado, vai para a faculdade para escrever o beabá. Por quê? Porque já foi vencido. Então, não existe entrar na faculdade, vamos montar o alfabeto de novo. Não vai. Você já domina. Entende? Então, lição repetida é somente a lição não aprendida. Então, a partir do momento em que você fazer brilhar a sua luz, abrir o coração e aprender o que é que a vida está tentando te mostrar, e que às vezes se repete, pronto, agora eu entendi, eu aceito. Acabou. Acabou. Você vai ver que não vai se repetir mais a mesma lição dolorosa. Então vamos lá. Dona Maria Mulambo, Laroie, salve as vossas forças e salve a vossa luz. Fala com o signo de Escorpião, por gentileza. E boa sorte, meus amados. Vamos ver o que Dona Mulambo vai trazer para vocês. Olha só, ela está trazendo aqui exatamente essa falta de firmeza, essa falta de solidez. Para alguns aqui, a falta da virtude ou lidando com pessoas que têm falta de virtude e que mantêm
a sua luz apagada, histórias horrendas para contar sobre o passado, mas o dia de amanhã vem perto. O seu futuro aqui, eles pediram para trabalhar com 4 cartas hoje, então nós vamos entender aqui para alguns de 4 semanas. Nós estamos no mês 4, apesar da leitura ser atemporal. A partir de 4 semanas, você já vai ver isso aqui. A sua árvore da vida, da luz, da restauração, da saúde, da luminosidade, dos códigos de luz, as suas antenas mais conectadas. Você passando, se assim você escolher, a focar mais na solução do que no problema, a iluminar, você vai conseguir perceber que você precisa insistir no caminho novo. Você precisa ter atenção e insistir em fechar a porta para o passado obscuro aqui. E você precisa insistir na sua fé, de fazer brilhar a sua luz. Eles estão me mostrando aqui que é leveza, alegria. Olha para os problemas e ria desses problemas. Isso não é você. Olha a ilusão da sua mente. Vocês presos, apavorados, igual a história que eu trouxe aqui de Sócrates, porque eu vou morrer, porque eu tô morrendo de medo de morrer, que eu vou ter que tomar cicuta. Ele tomou cicuta com a maior alegria, tranquilo. Isso se chama consciência, isso se chama você conectado com todo. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde vou. Não tem como ter temor, não tem como ter temor. Então, você busca aqui para você exatamente a proteção e a transformação que está vindo ali para você, de ter agora, a partir das 4 semanas, 4 dias, 4 meses, os próximos 4 anos, ter uma toada bem diferente na sua vida. Então, procure se conectar com os códigos de luz. Eleve as suas antenas, estude a respeito e não duvide da sua fé. Fazei brilhar a sua luz, tá? Não adianta ela ser externa, ela precisa vir de dentro. Então, vamos lá. Querido Pai Joaquim de Aruanda, Pai Tomé, Pai Guiné, queridas santas almas benditas protetoras de Escorpião, qual é a mensagem para Escorpião? E eu vou pedir o like de vocês, gente, para que esse trabalho possa chegar a mais pessoas. Te convidar para ver o clube de membros. E boa sorte para vocês nesses próximos 4 dias, 4 semanas, 4 meses. Olha só, aqui está dizendo que o dia de amanhã vem muito perto. Mas muito perto. O corte do mal, tá? Para alguns de vocês querem renovar a saúde aqui. Tem uma prosperidade gigantesca vindo aqui para você. Seja malandro, cadê a ginga da vida para rir, para utilizar o jogo de cintura mesmo e não ficar ali paralisado, estatelado diante de uma porta que se fechou, de uma dificuldade que surgiu. Veio a dificuldade, jogo de cintura, e vocês vão ter muito bom êxito. Tem uma justiça sendo feita aqui na sua vida, o corte do mal e a dedicação, ou seja, continue se dedicando em cortar o mal em você mesmo, olhar os seus padrões. Por que eu estou pensando assim? Por que eu acho isso de mim? E insista em buscar um novo meio, um novo caminho, ou abrir essa porta nova que está surgindo aqui para vocês nesse As de Ouros, tá? Oportunidades novas, convites, cuidado para você não desperdiçar. Eu até comecei algo novo, mas eu tô tão desanimado. Aqui tá pedindo, olha, dedica, essa criança ainda vai crescer, tá? Dedica o seu esforço a esse projeto, a esse trabalho, a essa saúde, ou de quem você está cuidando. A justiça divina está agindo aqui. Então, aquilo que você acha que já ruiu, que já acabou, que já faliu, que não dá, se você passou por cirurgia aqui, que é o corte, você não sabe. Olha aqui.
tem uma transformação gigantesca e vocês vão sorrir por justiça divina. Então não duvide do alerta dos seus mentores, da capacidade deles, da sua capacidade. Procure não lamentar, procure desenvolver, né, o seu entendimento, a sua fé, que você vai ver essa situação mudando e você indo, mudando da água para o vinho, né? A alegria. Olha aí, nós temos vocês com segurança aqui para soltar aquilo que você precisa soltar, tá? Aqui mostra você tendo alguma espécie de resgate. Alguém tá te resgatando. É o que eu vejo aqui. Tá vendo esse cajado aqui? Alguém vai colocar uma vara na sua mão para você se apoiar e se reerguer, tá? Então, não duvide da sua capacidade neural, cerebral, não duvide da sua capacidade de alma. Se você está enfrentando uma situação difícil, não duvide, é para testar a sua força. É como se você fosse adquirir ou sair, se apresentar para você uma força que nem você sabia que você tinha. Nossa, eu não sabia que eu era forte assim, não. Eu não sabia que eu podia mudar a minha realidade. Pois é isso que eu vejo aqui. Então, vamos lá. Que interessante. Vejo vocês aqui conseguindo aqui fluir, tá? É como se fosse assim, alguém falou algo ou alguém está falando algo. Eu vejo aqui um casal, mas é como se esse casal estivesse em planos diferentes. E você consegue continuar indo, ou seja, continue, não pare. Não sei se alguém que você ama está do outro lado, um pai, uma mãe, alguém querido. Continue, não pare. Insista, persista, tá? E você tem aqui proteção sobre você. Aqui, ó, a carinha do casal feliz. Tá vendo aí? Um rosto colado no outro, duas pessoas muito felizes. Continue, não pare, os caminhos abertos. Abertos até por duas fontes diferentes, dois caminhos abertos. Você consegue fazer pontes, sair do outro lado. Ou seja, tem atalho, tem portas abertas, tem possibilidade. A única coisa que eles estão pedindo aqui é para você ir leve, tá? Vá leve. A espiritualidade carrega vocês na mão. Eu vejo aqui, gente, sinceramente, a xícara do milagre. Você conseguindo ser retirado de alguma coisa e suspenso, tá? Com as mãos aqui, ó. Você é colocado em lugar alto e seguro, tá? Você é colocado em lugar alto e seguro. É o que eles me falam aqui. Eu tenho aqui, gente, vocês tendo... Glória a Deus nas alturas, é isso que eles me falam, tá aqui, ó. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso tá aqui. Vocês é como se a mão do divino te erguesse. A mão do divino te ergue, tá? E vai colocar você em lugar seguro. Eles não param de repetir isso aqui. Então, procure não ficar prostrada, prostrado, achando que algo finalizou, algo tá difícil. Aqui eles pedem equilíbrio. É como se vocês passassem aqui por algum tipo de julgamento. E eu vejo aqui os anjos no céu. Os céus estão se movimentando em cima de alguma causa, tá? Por favor, não deseje justiça, que seja feita justiça na vida do outro. Não faz isso. Aqui, a justiça apenas na minha vida. O outro não tem nada a ver. Que entrego ele para Deus. Justiça na sua vida. Eu vejo os céus se movimentando aqui. Que xícara incrível, tá? Cheio de anjos. Tem anjos voando nesse lugar. Então, eu não sei o que é que vocês estão precisando, o que vocês pediram. Se vocês pediram por justiça, não a justiça na vida do outro, que você não tem nada a ver com a vida do outro, mas para quem pediu justiça na própria vida, Senhor, me dê justiça, me dê uma oportunidade, essa porta está aberta. O corte de todos os males, tá? Algum filho seu, alguma criança sua, alguém que tem dificuldades aqui, essa pessoa está sendo erguida.
tá? Ou vocês, ou quem é importante para vocês, signo de Escorpião. De forma que eu tenho, então, os caminhos abertos para fluir, para ir, para ter essa intervenção fantástica, tá? Se você não sabe fazer, você não tem a chave, tem quem tem. E vocês vão sorrir, tá? Nada de olhar para quem fez o mal, se é que tem algum culpado de alguma coisa aí. É perdão, 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 perdão. Lembrei, cancela, cancela, cancela essa pessoa, que ela está no caminho dela. Siga o seu caminho. Você que está vendo a leitura, siga o seu caminho e pede essa nova oportunidade que tem aqui para você, porque tem uma oportunidade nova, um emprego novo, uma saúde nova, uma transformação e muita alegria e felicidade nessa mesa. Queridos mestres e mentores de luz, conselho final para Escorpião. Conselho final para Escorpião. Se você está esperando causa na justiça, né? Se dedique ao que você tem que fazer. Nada de ficar na tristeza. Se dedique com alegria, porque a causa na justiça está aí muito positiva para você. EUA. Intuição e evidência. Reconecte-se. Isso vai ajudá-lo a compreender em que situação você precisa se adaptar ou ser flexível. As transformações são orgânicas e estão dentro de você. Ouça a sua intuição. Agora vamos ver a carta de baixo. Aqui Oxóssi, né? E aqui Ogum, o guerreiro, que abre os caminhos. Não há demanda que não possa ser vencida. Espere a tempestade passar. Não haja por impulso, mas sim com cautela e tenha coragem, pois a vitória sucede à luta bem travada. É hora de agir, não no sentido de fazer justiça com as próprias mãos, mas faz o que você tem que fazer, tá? Vou virar essa daqui também, vida vegetal. Esse é o reino da energia vegetal, sem a qual não há vida ou movimento. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior, regeneração e a reprodução e a troca. É válido dizer que sem a luz nada disso aconteceria. Use a sua força vital, carregada com a luz do bem, para crescer espiritualmente e agradeça pelo dom da sua vida e pela possibilidade de evolução. Essa leitura resume bastante coisa que foi falada na mesa de vocês. Então, fazei brilhar a sua luz, signo de Escorpião, e fiquem assim, tá? Os seus neurônios precisam ficar assim, tá? Na luz, na paz. Na paz. O mal fica com quem faz. O mal fica com quem faz. Então, esse mal não pode ficar com você se você está no caminho reto. E fazei brilhar a sua luz, porque tem uma oportunidade maravilhosa e uma justiça sendo feita. Gratidão, fiquem com Deus e muita paz.